O livro de Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14, a palavra nos fala a respeito de algo assim muito interessante. Que Deus ele tem duas formas, duas maneiras de agir. Uma é fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E outra maneira é através de visão, que a gente chama também de sonhos. O milagre é aquela coisa instantânea, é o dedo de Deus tocando no ser humano, arrancando tumor, caroço, lepra, curando cegos, fazendo o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. É algo impactante, que acontece assim na hora. Isso é milagres. Mas enquanto a pessoa não é doente, não tem nenhuma enfermidade, Deus trabalha com ela com visão. E como isso acontece? A Bíblia diz assim, olha, que antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela suas instruções. É por esse motivo que todas as noites você tem que orar. Por que a necessidade de orar antes de dormir? Porque enquanto você estiver dormindo, quando cai um sono profundo sobre você, pode ter certeza que Deus ele vai selar instruções no seu entendimento. Ele vai falar com você, Ele vai te dar sonhos. E esses sonhos são para apartar o homem do seu mau desígnio, esconder o homem a soberba, para desviar a alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então Deus ele tenta nos falar de tudo que é forma, de tudo que é maneira, para nos desviar da cova, ou seja, da morte, nos desviar da espada, do perigo, do ladrão, do malfeitor, do salteador, do acidente. Ele fala conosco. Ele sempre trabalhou assim. E o nosso Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Quando eu digo para você, olha, procure ter uma conexão maior com Deus, sabe, uma intimidade maior com Ele. E isso nós só conseguimos alcançar através de orações, através da palavra, através do jejum, porque eu sei que através disso Ele vai liberar destinos para você. Você não vai ser aquela pessoa que vai viver sem rumo, sem direção, o que fazer, para onde ir, perdido. Não, não, não. Deus ele sempre vai te dar uma palavra, Ele sempre vai te dar uma resposta, sempre vai aparecer uma luz no final do túnel, porque é como eu estou dizendo, Ele fala conosco. Foi assim com Abraão. Abraão, um belo de um dia, Deus chama Abraão e ele sai para fora. Veja, durante a noite, e Deus falou no entendimento, em visão, para Abraão: Abraão, olha para os céus. Ele olhou para os céus, viu aquele monte de estrelas, e Deus disse para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu. E depois foi feito para ele uma outra promessa: olhe para a areia do mar, eu vou fazer de você uma nação semelhante à areia do mar, uma nação inumerosa, grande. Agora um detalhe: quando você crê que o sonho é profético, que é Deus que está te mostrando um caminho, porque Deus ele age assim, Ele pega você no presente e te leva lá para o futuro, para você ver o que Deus ele pode realizar na sua vida. Ele fez isso com Abraão, levou Abraão lá no futuro, falou: ó, você vai ser pai de uma grande nação, de um povo numeroso como as estrelas do céu e como a areia da praia. Abraão esperou cerca de 25 anos, porque Abraão já tinha 75 anos. E uma coisa interessante é que não existe idade para Deus te abençoar. Ah, bispo, eu já estou velho, estou cansado. Não, não tem essa. Você pode ter conhecido Jesus hoje e ter 75 anos. Se você crê na palavra e caminha embaixo de uma promessa,
Você, no restante de vida que ainda lhe resta, você pode viver momentos que você nunca viveu na sua vida. Você pode conseguir coisas que você nunca conseguiu na sua vida, porque quando Ele nos chama para caminhar com Ele, é como a gente tem dito para você, Ele nos chama para viver milagres, para ser milagres, para ver milagres. Você não pode ser mais um espectador, mais um cliente, mais um crente no meio da multidão. Não, não. Deus, Ele não chama você para viver isso. Não. Deus, como a gente tem ensinado para você, Ele nos chama para viver além da curva, acima da linha do medo. Deus nos chama para romper. Por quê? Veja, gente, Ele precisa de pessoas que têm fé nele para Ele fazer milagres. Como Ele vai mostrar que Ele é um Deus que cura, se não tiver ninguém doente? Como Ele vai provar que Ele é um Deus que ressuscita, se ninguém morre? No caso de Lázaro, veja, Lázaro, ele estava enfermo já há 4 dias. Aí mandaram avisar Jesus: olha, Lázaro, a quem tu muito amas, está enfermo, está doente. Aí Jesus disse assim: olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Existem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, quando Ele vê que a gente tem estrutura, quando Ele vê que a gente tem fé. Ele diz: não, eu vou usar esse meu servo aqui, eu vou colocar ele lá na cova dos leões, porque depois eu vou tirar ele de lá. Eu vou colocar ele lá na fornalha de fogo, porque depois eu vou tirar ele de lá. Eu vou jogar ele no poço, porque depois eu tiro ele de lá, sem nenhum dano, sem que um fio de cabelo da sua cabeça venha a ser chamuscado, sem que as águas venham te molhar, sem que os rios venham te naufragar. Então às vezes as pessoas, elas não compreendem o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. Ele sabe até onde nós podemos suportar, porque Ele sabe o espírito que Ele colocou dentro de cada um de nós. Você não é só fracasso, você não é só derrota, a sua vida não é só doença, não, não, não. A sua vida também é vitória, mas para você ter vitória, primeiro você tem que passar por lutas. A palavra diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. E realmente não há nada de estranho, de extraordinário aquilo que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque quando você chega no hospital, você vê pessoas piores que você. Quando você anda nessas pontes, nesses interiores da vida, você vê pessoas piores que você. É que o ser humano, ele nunca aprendeu a agradecer por aquilo que tem. Ele sempre vai querer cobiçar. Ele pode tirar um carro zero na concessionária, daqui um mês, para um carro melhor que o dele do lado dele, ele já fica cobiçando aquele carro, já fica achando que o carro dele está ruim. Ruim é quem não tem carro. Ruim é quem tem que andar de Uber. Não, 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 não. Ruim é quem não tem dinheiro para andar de Uber. Ruim é para quem anda de ônibus. Não, não, ruim não é para quem anda de ônibus. Ruim é para quem não tem dinheiro nem para andar de ônibus. É por esse motivo que a palavra diz que nós temos que ser gratos. Cobiçai e nada tendes. Porque às vezes a gente cobiça, não é nem por necessidade, mano, é por cobiça mesmo, por vaidade, é por orgulho, é para mostrar: olha, eu tenho um iPhone, olha, eu tenho esse celular, eu tenho os tênis, eu tenho essa calça. Cobiça por soberba, nem porque precisa. Então a pessoa acaba ficando louca, doida, para o paroxítono da vida. Então Deus, Ele às vezes permite que determinadas situações aconteçam na nossa vida, porque Ele sabe que nós temos estrutura para passar por aquele processo. Veja, não existe vitória sem processo, sem prova. Primeiro vem as provas, depois vem a vitória. Ah, eu quero ser um advogado. Prova da OAB, depois você pega a carteirinha. Ah, eu quero fazer medicina. Prova primeiro, depois TCC, depois especialização na área que você quer atuar. Aí eu quero fazer enfermagem, prova. Eu quero fazer farmácia, prova. Tudo é prova. Só você que quer que as bênçãos sejam derramadas na sua vida, só porque você tem os seus olhos azuis, você é bonitinha. Deus não se deixa levar pela emoção, por condições.
Deus, ele se move por fé. Por isso que você vê um monte de pessoas aí, tudo com a vida destruída. Aí as pessoas dizem, mas cadê Deus? Cadê Deus que não vê isso? Mas será que aquelas pessoas estão buscando Deus? Aquelas pessoas que estão com a vida no fundo do poço, toda desgraçada, toda destruída, comendo o pão que o diabo amassou, será que elas estão buscando Deus? Não, mas o povo ainda quer colocar a culpa em Deus. Veja, situações não movem a mão de Deus. Deus não se move por emoção. Deus, ele não se move por determinadas situações. Porque eu estou sofrendo, eu estou padecendo. Não. Deus, ele se move pela fé. Não é pela sua cor, não é pela sua raça, pela sua condição financeira, mas é pela sua fé. Quando você decide colocar a fé nas promessas dele, então ele se move. E quando você decide colocar a fé nas promessas dele, pode passar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, você não desiste, você não volta atrás. Então Abraão, ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Quando ele falou para a mulher dele, Sara, que já estava velhinha já também, falou assim, mulher, nós vamos ter um filho. Ela deu risada dele, falou, eu já estou velha, já passei da menopausa, não menstruo mais, vou ter filho? Nós vamos ter. Ela não acreditou. Fez com que Abraão se deitasse com a escrava chamada Agar. Nasceu um filho, Ismael. E você vê o conflito que existe para aqueles lados até hoje, 2 irmãos brigando, o povo de Ismael e o povo de Isaac, o povo de Deus se matando. Por quê? Porque uma mulher não conseguiu acreditar em uma promessa. E eu digo uma coisa para você: quanto mais arraigado você permanece ali acreditando, mais rápido a promessa acontece na sua vida. Porque Deus, ele está antecipando promessas nas nossas vidas. E Abraão acreditou. Pode passar 1 tempo, 2 tempos, mas quando você acredita, o milagre acontece. Abraão, com 100 anos, Isaac nasceu. Depois veio José, que teve um sonho, sonhou que ia ser governador do Egito. Os irmãos não acreditaram, porque geralmente os sonhos, eles são ímpar, é dado somente para você. E quando você fala para as pessoas, elas não vão acreditar. Por quê? Porque elas não viram aquilo que você viu, elas não ouviram aquilo que você ouviu, não penetrou no coração delas, ou seja, no entendimento delas, através do sonho que Deus te deu, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então muitas pessoas, elas ficam frustradas. Por quê? Porque quando elas vão contar os sonhos delas para alguém, aquilo que Deus vai fazer na vida delas, as pessoas não acreditam, mas elas não têm culpa de não acreditar. O único que precisa ter fé é você. Meu marido não acredita em mim, não tem problema. Meu pai não acredita em mim, não tem problema. Minha mãe não acredita, meus irmãos não acreditam, não tem problema. Você não precisa de opinião de ninguém para você acreditar. Você não precisa de rumo, de direção de ninguém para você acreditar. A única coisa que você precisa para acreditar é na palavra. Só isso. Existem pessoas que só querem se mover se alguém disser para elas, vai. Se alguém disser para ela, vai, ela vai. Se alguém disser para ela, fica, ela fica. Você tem que perder esse costume de se mover somente se as pessoas disserem que você tem que se mover. Pare de depender das pessoas. Você não depende de homem, você não depende de marido, você não depende de esposa, você não depende de pai, de mãe, você não depende de filho. Quando a sua vida está na mão de Deus, você só depende dele, só depende de acreditar naquilo que ele está falando que vai fazer na sua vida, no sonho que ele está te dando. Então José sonha, os irmãos não tiveram o mesmo sonho, começaram a perseguir ele, porque quem não acredita no seu sonho vai te perseguir. Diz para mim, você acha que se os irmãos de José acreditassem naquilo que ele ia se tornar, você acha que eles iam jogar ele no poço? Você acha que eles iam vender ele como escravo? Não. Você acha que ele ia parar lá na casa de Potifar? Não. No cárcere? Não. Mas Deus não dá espólio daquilo que ele vai fazer nas nossas vidas. Seria muito fácil ele cantar a bola e dizer para você, vai ser assim, assim, assim. Ele até mostra o que ele pode fazer, mas o processo, você tem que passar por ele. Todo mundo tem que passar por esse processo.
processo de abrir a empresa, o processo de abrir o comércio, o processo de participar como se diz, de licitações, de concursos. Você tem que passar por tudo isso. Mas uma coisa é você passar por tudo isso sem Deus, e outra coisa é você passar por tudo isso com Deus. Porque com Deus você pode ter certeza que Ele vai abrir portas para você. Ele vai adiante de você, quebrando trancas, cadeias, correntes, grilhões. Ele vai liberando destino, Ele vai abrindo portas, Ele vai fazendo milagres acontecer na sua vida. Isso é estar com Deus. Davi também foi ungido rei, mas demorou anos para sentar no trono. O que nós não podemos fazer, gente, é realmente depender de opiniões de ninguém para se mover, para parar, para voltar. Não depender de opinião de ninguém, só depender da voz de Deus e descansar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a sua luz e o seu direito como o sol ao meio-dia. Descansa nele. Você não precisa se apavorar, não precisa forçar para abrir portas, não precisa dar estratégias para Deus. Ai meu Deus, se o Senhor fizesse assim, meu Pai, se o Senhor fizesse assado. Eu bem sei os caminhos que eu tenho para vós. Os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de morte. Olha, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Então não adianta você querer ficar dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, quando Ele tem que fazer, a hora que Ele vai fazer. Não, deixa Deus trabalhar, fica quieto, deixa Deus trabalhar, porque eu tenho certeza que Ele está trabalhando na sua vida, e Ele tem o melhor para derramar sobre a sua vida. Feche a sua boca, engula o choro, coloque sua vida na mão dEle e diga para Ele: Pai, mesmo que eu não esteja compreendendo aquilo que está acontecendo comigo, mesmo que eu não esteja tendo todas as minhas respostas respondidas pelo Senhor, mesmo assim eu prefiro acreditar, mesmo assim eu vou confiar. Eu não tenho certeza do meu amanhã, não tenho certeza do meu futuro, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o meu futuro, Ele está garantido. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tenha prometido Deus alguma coisa, Ele não tenha cumprido? Não, Deus não é um homem para que minta, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre, e eu tenho certeza que Ele vai cumprir nas nossas vidas todas as coisas, através de Cristo Jesus. Então somente nós não voltarmos atrás. Então eu venho aqui nessa noite para te dizer: não volte atrás, não retroceda, não retroaja. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. É que Deus, Ele trabalha em silêncio, e quando Deus, Ele está trabalhando em silêncio, Ele está fazendo algo grandioso na sua vida. Eu sei que muitas das vezes nós não temos para onde ir, ficamos sem saber para onde ir, mas para frente devo andar, porque no silêncio eu aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Você se sente quebrado? É Jesus que está te quebrando. Onde está me recompondo? Ouço a voz de Jesus. O silêncio do sepulcro. Foi no inferno para salvar. Nem o mundo, nem você, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar para realizar os nossos sonhos. Quando Deus, ó, que Deus manda eu te dizer: tenha fé, ó meu irmão. Ele está
falha. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. Foi no silêncio aprendi que Ele está a me moldar e faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. O silêncio do sepulcro foi no inferno para salvar, mas o mundo não sabia. Ele estava a trabalhar. Diga comigo. Quando Deus se calar, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Aleluia, aleluia. A palavra diz que os dias que Jesus mais trabalhou foi quando ele desceu lá no inferno, porque o seu ministério aqui foi de 3 anos e meio. E os 3 dias que, de forma figurativa, ele ficou sepultado, representa os 3 anos que ele ficou aqui pregando. Mas foi o momento que ele mais pregou, mas falou do reino dos céus. Amém? Então, é como eu estou dizendo, tenha comunhão com Deus, para que Ele possa tornar você um visionário, e a sua visão venha a ser compatível à visão de Deus. Aquilo que você está querendo venha a ser também o querer de Deus para a sua vida. Ele vai te pegar, vai te levar lá no futuro, vai mostrar para você o que Ele pode fazer na sua vida, vai te trazer, e você vai seguir o processo. Doa quem doer, machuca quem machucar. É só você continuar no caminho. Ah, bispo, mas o deserto é muito grande. Deus é maior. Ah, bispo, os gigantes, eles são muito grandes também. Presta atenção, Deus, Ele não vai apequenar nenhum gigante. Gigante será gigante. O gigante sempre vai ter o mesmo tamanho, mas Deus, Ele vai potencializar você, para que você venha vencer aquele gigante, de forma simples, como Davi. Deus diminuiu o tamanho de Golias? Não, só deu estratégia para Davi ir lá no ribeiro, pegar 5 pedras, e na primeira, derrubou Golias. Depois foi só pegar a espada dele e cortar a cabeça do gigante.